Muito bem, continuamos a nossa jornada, já estamos chegando nas partes finais dessa jornada dentro do livro de Daniel. Hoje um capítulo que é, na verdade, tecnicamente, uma continuidade do capítulo 10, mas nas nossas Bíblias em português nós vemos ele como um capítulo separado, que é o capítulo 11. É um capítulo que tem bastante controvérsia em termos de interpretação. Talvez seja um dos capítulos mais difíceis do livro de Daniel e talvez um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, porque apresenta uma sequência de fatos e acontecimentos que levam a muitos pontos de vista, pelo menos nos meios teológicos e mesmo dentro da teologia adventista, que é a que a gente vai trazer aqui com um pouco mais de profundidade. Então vamos juntos, é uma jornada boa, possível de compreender muitos aspectos, e a gente precisa sempre ter em mente o seguinte: o capítulo 11 ele vem dentro de um processo já de outros capítulos, então você precisa sempre ter em mente o que a gente já estudou nos capítulos anteriores, principalmente dos capítulos 7 em diante, que é a parte mais escatológica. O capítulo 11 está nessa mesma esteira, nesse mesmo segmento. Vamos juntos, Felipe Lemos aqui, um apaixonado por profecias, conversando com você um pouquinho nesse curso. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Daniel capítulo 11, então, nós vamos ter o conflito que é chamado conflito persa-grego, depois o conflito norte-sul, vamos falar do tempo do fim e vamos falar das interpretações principais dentro do meio adventista. Panorama geral, eu gosto sempre de dar um panorama geral do capítulo. O capítulo 11 é uma óbvia continuação do capítulo 10. Então a narrativa continua, portanto a visão. O anjo Gabriel informa a Daniel que Dario, o Medo, foi honrado pelo céu. E a visão foi dada no 3º ano de Ciro. No comentário do Zdravko Stefanovic, ele afirma que o título de Dario, o Medo, é uma referência a Ciro o Grande. A gente já falou sobre isso. Então, só para colocar o início do livro, né? O teólogo evangelista adventista Mark Finley, ele comentando Daniel, afirma que nesse capítulo nós vemos mais uma vez os 3 reinos: Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O último desses 3 reinos é quebrado e dividido. E ele fala o seguinte: nesse capítulo nós somos levados a várias e numerosas batalhas em vai e volta de poderes políticos. Nós vemos mais uma vez a saída de Deus e sua verdade. Tradições humanas tomam o lugar da palavra de Deus. Então, algumas formas de enxergar, né? Vamos então à leitura, a partir dos versos 2 em diante, porque o verso 1 nós já comentamos, né? Que é: mas eu no 1º ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Então, nós estamos no período persa ainda, né? Vamos continuar a leitura aqui na tela. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Por enquanto aí, 2 a 4. O relato vai começar com a sequência dos reis persas. Isso é interessante, porque até agora nós não tínhamos sequência de reis, nós tínhamos sequência de impérios. No capítulo 11 a gente pode ter uma forma de interpretar, essa é uma forma de interpretação bem comum na perspectiva historicista, de que nós tenhamos uma sequência de reis. De acordo com o comentário bíblico adventista, que é uma das fontes que a gente usa aqui, essa sequência mencionada no versículo 3 parte da sucessão de Ciro. Então é a partir da sucessão de Ciro. Cambises, de 530 a 522 a.C. Depois viria um chamado falso Esmerdes, Galmata, que foi um usurpador do trono persa. Ele não era o legítimo herdeiro, mas ele acabou usurpando, tomou o lugar. E aí Dario I. O 4º rei, na visão de um outro historiador chamado Maxwell, teria sido Xerxes, que reinou entre 486 a 465 a.C., conhecido na Bíblia pelo nome de Assuero, que teve como esposa a rainha Esther. Você pode conferir isso no livro de Esther. Alguns autores desconsideram aquele falso Esmerdes e colocam então na lista o Dario e aí depois o Artaxerxes, o Xerxes.
Na sequência, então, vem aquele que quebra esse ciclo, conforme nós vemos o texto. Quebra o ciclo dos persas, que é um rei grego, que os historiadores identificam como Alexandre o Grande, que nós já mencionamos várias vezes aqui nesses estudos de Daniel, cujo domínio se estendia desde a Macedônia até a Grécia, e a Grécia até o noroeste da Índia. Então, o Império Macedônico ele é muito grande, isso é comentado nesse começo do capítulo 11. Então, vocês estão vendo que tem uma ampliação daquilo que já foi falado lá no capítulo 2. Lembra lá do estudo do 2? Metais da estátua. Falava muito pouco sobre os detalhes. O capítulo 7 ampliou um pouco mais sobre o leopardo da Grécia. Depois, a visão do bode e do carneiro, o carneiro e do bode. O bode ele recebeu mais detalhes sobre os chifres que seriam as sucessões do reino. E agora, no capítulo 11, mais detalhes sobre isso. O Maxwell diz no seu livro chamado... Aliás, esse é um livro muito interessante de você ler. Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, de Mervyn Maxwell, pela Casa Publicadora. É um livro mais antigo, mas muito interessante sob o ponto de vista histórico e teológico. Maxwell diz que o exército de Xerxes se valeu de persas, assírios, trácios e etíopes, e que juntos marcharam talvez uns 300 mil homens, a maioria deles a pé, desde os seus países de origem até as batalhas de Salaminas e Plateia, na Grécia. Só que os persas perderam nessas batalhas para o Império Grego Macedônico. Então, veja como é interessante que, apesar de toda a ajuda que eles tiveram, e aí por que eu estou falando disso? Porque os primeiros versos falaram disso. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tomado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Mas não deu certo, né? Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio. Então a interpretação historicista vai enxergar esse rei poderoso como Alexandre o Grande, que mesmo com toda a força que juntou aí os impérios persas, acabei de mencionar, 300 mil homens, guerreiros de várias nações, não ganhou. Alexandre adoeceu de febre, aí já entrando dentro do Império Grego Macedônico, ou Império Grego, né, para simplificar. Alexandre acabou adoecendo de febre aos 32 anos de idade, em 323 a.C., e morreu conforme nós já vimos visto, profetizado em Daniel capítulo 7, verso 6. Não deixou sucessores naturais, sobrou até vivo um meio-irmão de Alexandre, seu filho, mas que eles foram eliminados pelos principais generais de Alexandre. Em 301, esses generais dividiram o império em 4 fatias, vamos colocar assim. Aqui tem um mapa que vale a pena ser olhado. A porção ocidental ficou com Cassandro, o norte foi dado a Licímaco, o leste a Seleuco e o sul a Ptolomeu. Dessa divisão teremos referências posteriormente para compreender, por uma linha de interpretação, as nomenclaturas de norte e sul. Os controles das áreas conhecidas na época posterior ao Império Unificado de Alexandre como Síria. Norte, então a Síria é a região norte que ficou com os Seleucos, ali em amarelo, tá a norte da Judéia, tá? Judéia, aquele lugarzinho no meio daquele quadradinho azul, seria mais ou menos a região da Judéia, um pouco mais abaixo, na verdade. O que está em cima seria o Império Seleucida, a norte. E a sul, o Império Ptolomaico, né? Que é tudo em relação à região da Palestina ou Judéia, tá? Aqui nesse quadro ficou mais fácil de ver. Esse é o quadro que fica melhor. Então está aí a Palestina, Jerusalém. Então, norte e sul, reinos do norte e sul, na visão historicista tradicional, é norte em relação à Judéia e sul em relação à Judéia. Egito para baixo, Ptolomaicos, e para cima o reino sírio ou Seleucida. Todos eles, lembrando, espólios do antigo Império Grego. Beleza? Nós já falamos bastante sobre isso, mas eu só estou retomando para fixar. O historiador e teólogo André Heinck explica que o Egito, ou o reino dos Lágidas, foi o mais rico e poderoso durante um século do reinado dos Ptolomeus. O outro reino poderoso, segundo esse estudioso de história bíblica, foi o reino dos Seleucidas. E ele fala uma coisa interessante, mas o centro principal era a Síria, governada desde 300 a.C. pela poderosa capital Antioquia, fundada por Seleuco. Então é interessante ter também uma visão do historiador bíblico. Vamos continuar nossa leitura? Até aqui tranquilo, né? Saída dos reinos da Pérsia, um pouco da retomada daquela subdivisão do Império Grego, depois da derrocada de Alexandre o Grande. Vamos seguir. Versos 5 em diante. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele.
e reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro. E, depois de alguns anos, virá com um grande exército e abundantes provisões. Que texto, hein? Ficou tonto? Ficou meio atordoado com o rei do sul, rei do norte, casa aqui, casa ali, desfaz. Pois é, esse embrólio que aparece aí, esse texto, ele tem uma interpretação tradicional, historicista, que fala da polarização entre norte e sul, com aspectos geográficos e históricos. Porém, para muitos autores, possui implicações sob o ponto de vista religioso também. A gente vai explorar essas interpretações nessas duas aulas sobre o capítulo 11. Frank Hardy, que fez uma dissertação nos anos 80 sobre a perspectiva histórica de Daniel 11, ele explica que desde os profetas exílicos, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel principalmente, reinos do norte e do sul se referem a poderes opressores. No norte, por exemplo, quem oprimiu o povo de Deus foi sempre a Síria e Babilônia. Eles vinham do norte para oprimir Israel. Já no sul, a referência é ao Egito. Então, tenha em mente que quando está falando de Egito, e quando está falando de Reino do Sul e Reino do Norte, essas divisões também podem ter implicações mais conceituais religiosas. Porque, tradicionalmente, o povo judeu, e aí você pode pensar, mas por que tudo é em torno do povo judeu? Porque a Bíblia trabalha a partir dessa perspectiva. É por isso. Ela não vai trabalhar tendo a China como centro, a Turquia, a Arábia Saudita, a Austrália, o Brasil. Alguns gostam até de tentar achar onde é que está o Brasil nessa perspectiva profética. Eu tenho uma visão de que o Brasil está dentro de uma área grande que chama-se Reis da Terra, lá mencionada em Apocalipse. É uma outra conotação, mas um dia eu posso falar. Mas se você for nas minhas aulas de Apocalipse, você vai ter uma ideia disso já. Principalmente a aula do capítulo 17 de Apocalipse. Mas vamos voltando aqui para a nossa questão de Daniel, capítulo 11. Então, tenha em mente que existe a possibilidade de nós interpretarmos também como forças opressoras do povo de Deus. E em Daniel 11 isso vai ficar muito claro, que Reino do Norte e Reino do Sul são contrários ao povo de Deus. Vai ficar mais claro à medida que a gente for lendo. O Hardy, ele vai falar que o opressor do Norte vem contra a Babilônia e não de dentro dela. O Egito, por outro lado, é consistentemente descrito como uma nação que oferece a falsa perspectiva de segurança como uma alternativa à busca da ajuda divina. Então, o que ele quer dizer com isso? O opressor do Norte vem contra a Babilônia e não de dentro dela. Porque a Babilônia é uma força religiosa contrária a Deus. E o Egito representa uma força que não é necessariamente uma religião falsificada, mas sim falsificada em relação aos princípios bíblicos, né? Claro, essa é a perspectiva, essa é a referência. Não perspectiva, essa é a referência. Então, em tudo isso, o Norte e o Sul estão prontos para o conflito. Portanto, o tema das superpotências engajadas em uma rivalidade contínua, que inevitavelmente deve envolver o povo de Deus, segundo Hardy, é consistente com o uso do livro de Daniel. Então, em outras palavras, Norte e Sul tem a ver com um conflito espiritual, e não necessariamente com uma questão militar apenas. Os versos 5 a 13
eles têm uma interpretação clássica que está presente, por exemplo, no comentário bíblico adventista, que é uma ênfase em 2 reinos no chamado período helenístico. O rei do sul, ou reino do sul, Ptolomeu I, por exemplo, do Egito, que estaria indicado no verso 8, general de Alexandre. Um dos príncipes ali que é mencionado, Seleuco I Nicator, foi submisso a Ptolomeu, mas depois se tornou mais forte. Ele representa aí o reino do norte, a Síria. Sempre quando aparece Seleuco, Antíoco, é tudo reino do norte, tudo reino da Síria. Tá? Para solidificar a paz entre os 2 reinos, eu estou falando agora da interpretação histórica tradicional, adventista, que está no comentário bíblico. Para solidificar a paz entre os 2 reinos, depois de uma guerra longa, Antíoco II Teos, o divino, que era neto do Seleuco I, lá que eu já mencionei, casou-se com Berenice, filha de um rei egípcio, Ptolomeu II. Quer dizer que eles estavam tentando ter paz entre o casamento entre os 2 reinos. Antíoco depôs a sua primeira esposa, Laodiceia, e ficou com a Berenice. Isso seria mencionado no verso 6, né, conforme esses intérpretes entendem. Mas ao cabo dos anos, eles se aliarão em um contra o outro, a filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, bem assim, os que a trouxeram a seu pai e o que a tomou por sua naqueles tempos. Depois que o sogro de Laodiceia morreu, que era o rei Ptolomeu, o Ptolomeu II se divorciou de Berenice. E voltou com a antiga mulher Laodiceia. Berenice e seu filho foram envenenados. E o herdeiro do trono da Síria foi Seleuco II. Isso foi predito com 300 anos de antecedência, segundo essa visão historicista. Veja lá. Porque nós já estamos falando do período dos Seleucidas e dos Ptolomaicos. Lembrando, Império Grego esfacelado, as subdivisões do Império Grego, tá? Tenta acompanhar, muita história, muita informação, eu sei disso, você vai precisar depois olhar várias vezes esse vídeo, comparar com o texto bíblico, comparar com outros livros, e aí vai começar a ficar mais claro esse cenário para você. Na sequência dos versos 6 em diante, há uma alusão a batalhas entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Alguns destaques. Da linhagem de Berenice, Ptolomeu III Evérgeta, filho de Ptolomeu II e irmão de Berenice, invadiu a Síria em vingança pelo assassinato da sua irmã. Então, o verso 7 pode ser uma menção disso, segundo essa interpretação, porque ele diz assim: mas de um renovo da linhagem dela, de quem? Da Berenice. Um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte. Pode ser essa invasão aí da Síria em vingança pelo assassinato da irmã. E entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Então teria uma vitória nesse sentido. Outro aspecto, a Batalha de Ráfia, ou Batalha de Gaza, foi entre Antíoco III e Ptolomeu IV, Filópator. Quem perdeu foi Antíoco III, mas Ptolomeu depois foi derrotado em lutas de Antíoco III para recuperar territórios. Menções que podem estar nos versos 11 e 12. Eu não vou ler todos os versos, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu estou colocando as referências para você ter uma ideia. Porém, tem uma interpretação alternativa, dentro da perspectiva historicista, sim. Olha, mas não é todo mundo que pensa igual? Não. Tem muitas formas de interpretar esse capítulo. E eu nem vou falar de todas aqui, e eu nem vou falar profundamente sobre todas. Eu vou tentar passar um pouco disso, porque é muito complicado, não. É muito detalhe. O Jacques Toucan tem um livro especificamente sobre Daniel 11. Para ele, os eventos introduzidos no versículo 5 vêm cronologicamente depois de Roma e não se aplicam aos reinados helênicos de Ptolomeu e dos Seleucidas. Oh, o quê? Ele não acredita que ali é uma divisão de reinos helênicos? Pois é, o Jacques Toucan tem uma perspectiva diferente. Ele vai entender que o período coberto pelo conflito narrado em Daniel 11, de 5 a 45, é, portanto, o mesmo daquele coberto pelo chifre pequeno em Daniel 7 e 8. E pelos dedos dos pés de Daniel 2. Segundo Toucan, isso já é insinuado pelo paralelismo estrutural entre os capítulos 8 e 11. Ele faz um paralelo. Ele mostra as semelhanças que existem entre o 8 e o 11 para dizer que, na verdade, o 8 e o 11 estão falando da mesma coisa na maior parte do texto. A seção relacionada ao chifre pequeno no capítulo 8 corresponde para ele à seção relacionada com o conflito norte e sul no capítulo 11.
O Ducan interpreta, por exemplo, o verso 4 como uma alusão ao reino posterior da Grécia, ou seja, Roma. Para ele, quem sucede Grécia não é Seleucidas e Ptolomaicos, é Roma. Então, o que vem depois ali é tudo relacionado a Roma, e não as lutas entre Ptolomeus e Seleucidas. Interessante, né? Para esse autor, uma das principais razões é esse paralelismo que eu vou mostrar agora. Presta atenção ali no paralelismo, essa tabelinha é interessante. Ele compara o capítulo 8 e o 11. Ele vai dizer que no capítulo 8 a Pérsia aparece nos versos 3 e 4, no capítulo 11 aparece no verso 2. A Grécia é mencionada nos versos 5 a 8, no capítulo 11 nos versos 2 e 3. Depois ele vai continuar o paralelo, ele vai dizer, bom, Roma veio depois, versos 8 e 9. É o que vai aparecer no verso 4. Então no verso 4, para ele, mas no seu auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Para ele, isso aqui é o Império Romano sucedendo o Império Grego Macedônico. E aí o chifre pequeno, que aparece muito bem nos versos 9 a 12, nós já estudamos bastante sobre isso, nos capítulos 7 e 8, né? Vai ser entendido pelo Ducan, nessa perspectiva, como o conflito norte e sul dos versos 5 a 39, indo ao tempo do fim. É simples a visão dele. Depois eu vou explorar um pouquinho mais a visão dele. Mas, por enquanto, vamos entender o seguinte. O Ducan frisa que tanto a estrutura literária do texto quanto o simbolismo da referência norte e sul pressupõe um conflito de natureza espiritual, aquilo que o Frank Hardy já mencionava. Então, para o Ducan, não é tão importante olhar um conflito militar, uma agressão entre dois reinos do sul e reino do norte, como Ptolomeus e Seleucidas. E ainda, na perspectiva dele, no capítulo 8, os 2 primeiros reinos são distintos e são chamados por diferentes nomes, Pérsia e Grécia. E o novo reino que aparece e que cobrirá a história até o tempo do fim é representado simbolicamente pelo chifre pequeno com feições humanas. Então, por tudo isso, ele considera que Daniel 11, 5 em diante, não tem nada a ver com o conflito entre Seleucidas e Ptolomeus. Com base nisso, ele sugere que o tempo coberto pelo conflito, então, coincide com o tempo coberto pelo chifre pequeno, indica que a profecia não mais se refere ao regime político identificado, mas designa entidades espirituais envolvidas em um conflito espiritual. Ele até chama atenção, o Ducan, no verso 4, que tem uma palavra-chave chamada posteridade. Ele explica que o termo ali, no original em hebraico, aharit, tomando por base os textos nos capítulos 8 e 10, não significa posteridade, mas significa um tempo cronológico posterior. Então ele não vai falar que é a posteridade do rei da Grécia que está sendo mencionada, mas é um tempo cronológico posterior. É disso que está falando. Aí, portanto, ele enquadra Roma, o Império Romano nisso, e, consequentemente, o chifre pequeno. Isso, na visão dele, indica que a sequência do reino seria os que sucederam o Império Grego, ou seja, o Império Romano, e não a divisão do reino grego. A força do reino do sul, no versículo 5, portanto, seria o fortalecimento do Império Romano pagão, poder secular. Na interpretação do Ducan, o rei do sul seria fortalecido diante de um ainda crescente rei do norte, que é o papado, mas que vai ser identificado na visão historicista tradicional mais à frente apenas, depois do versos 29 em diante. Depois começaria, na visão do Ducan, a aliança entre Estado e poder religioso. Isso se daria inicialmente pela conversão de reis pagãos ao cristianismo. Então ele vai enxergar, nessa descrição que nós vamos ler agora, com mais detalhes, toda uma questão de unificação do cristianismo com o paganismo. E o casamento para ele é uma figura de linguagem para falar dessa união, e não um casamento literal. Então ele não vai enxergar casamento de Berenice com não sei quem. Não é dessa forma que ele vai ver, não. Inclusive ele diz que os versos 9 e 12 se referem ao início da supremacia papal. E igreja e Estado, é quando Clóvis, o rei dos francos, se converte ao catolicismo e posteriormente ao decreto de Justiniano I no Império Bizantino para que o Papa se tornasse o maior entre os bispos. Ainda o Ducan, nessa parte, esse violento ataque do rei do sul, que é o poder pagão, então ele vai entender que o rei do sul já é um poder pagão e o rei do norte é um poder religioso, mas não um poder religioso fiel aos princípios de Deus. Essa guerra entre os dois é identificada como o episódio da captura de Avignon, ou o papado de Avignon, que aconteceu lá no século XIV. Foi quando vários papas franceses reinaram desde essa cidade francesa sob o comando do poder secular, ou seja, estavam restritos ao poder secular. Passei até agora, então, até o verso 13, duas visões. Uma interpretação historicista tradicional e uma interpretação historicista
que é principalmente verbalizada e fortalecida pelo Jacques Ducan, mas tem outros defensores também, mas ele é o que sistematizou isso num livro para ficar mais fácil a gente compreender. Vamos continuar a leitura? Estão bem aí? Aguentando firmes? Vamos em frente. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir. Nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isto não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Versos 19 a 21. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Versos 14 a 21 tem muito o que falar também. Tem um grupo que defende que dos versos 14 a 45 segue a narração histórica entre os reis Seleucidas e Ptolomaicos. Alguns encontram referências especialmente dos versos 14 a 15 a Antíoco Epifânio de novo. Eles vão enxergar Antíoco Epifânio, nosso velho Antíoco Epifânio lá, aparecendo de novo, né? Eles vão dizer que, ali fala que naqueles tempos se levantarão muitos contra o reino do sul, também os dados da violência dentro do seu povo se levantarão, o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas, e eles vão interpretar isso como Antíoco Epifânio. Antíoco, por 12 anos, forçou os judeus a abandonarem, né, a sua religião nacional, abandonar sua religião nacional, sua cultura e adotar a cosmovisão helênica. Ele saqueou tesouros do templo, matou milhares de judeus, colocou uma estátua de Zeus no templo, eu já falei disso em outros estudos, além de criar decretos para culto pagão na Palestina. Na época de Epifânio, os judeus de Alexandria eram considerados helenizados, ou seja, eles eram judeus já influenciados pela cultura helênica. Em oposição a eles, havia os conservadores que pregavam o judaísmo raiz, vamos dizer assim, de acordo com a Torá, mais preservadores da Torá. Eram os Hassidins, ou piedosos. Então nós tínhamos os helenistas e os Hassidins. O sumo sacerdote judeu, no início do período Seleucida, Onias III, era aparentemente piedoso e defensor do judaísmo tradicional, vamos colocar dessa maneira. E entre os anos de 170 e 160, Epifânio visitou Jerusalém. Demonstrou apreço aos judeus helenistas e matou os conservadores. Tomou tesouros do templo, aí criou uma guerra. Porque em 168, depois de uma derrota aos romanos, ele paralisou a obra de sacrifício no templo. Ergueu um altar idólatra para sacrificar porcos. E você sabe que o porco é um animal extremamente considerado imundo pelo judeu. E ele mandou adorar a Zeus, nem se precisa falar, né? É idolatria total. Começou então o massacre dos Hassidins e outros que confrontavam os exércitos seleucidas, até que as camadas populares se insurgiram também contra o Antíoco Epifânio. Em Modim, a 30 quilômetros noroeste de Jerusalém, aconteceu um fato. Matatias, que era da linhagem sacerdotal, ele foi ordenado como líder do seu distrito para iniciar serviço para o rei. Ele foi ordenado como líder de seu distrito para iniciar um serviço para o rei. Ele se recusou a fazer isso. Seus filhos mataram, então, um outro judeu que aceitou fazer sacrifícios que eles consideraram idólatras. Foi o início da revolta dos Macabeus. Judas, o Macabeu, que era filho de Matatias, começou a liderar isso. Eles eram da linhagem dos Asmoneus. E o que aconteceu? Eles combateram lá o Antíoco Epifânio e os exércitos sírios, né? Já outros defendem que a partir do verso 14, o grande império mundial seguinte a ser objeto da atenção profética é Roma. E que até o verso 35 é tudo relacionado à sua forma de agir. É interessante que por essa interpretação, dos versos 15 a 21, temos alusões a questões históricas que confirmam a predominância romana sobre o que restou do antigo Império Grego.
O verso 16 seria uma alusão à conquista de Pompeu sobre a Palestina. Em 63 a.C., ele interveio em uma disputa pelo trono da Judéia, que havia entre Hircano II e Aristóbulo II, judeus da dinastia dos Asmoneus, descendentes lá do Judas Macabeu, que derrotou temporariamente os Seleucidas lá na famosa revolta dos Macabeus. Isso você pode ler no livro apócrifo lá de 1º e 2º Macabeus. Na visão de alguns historiadores, a dinastia dos Asmoneus, que foi consolidada por João Hircano, alinhou-se com o helenismo, com aquela ala que não era do judaísmo raiz, que já tinha uma influência muito grande da cultura grega, inclusive levando em conta aspectos pagãos já. Ele era filho, o João Hircano, de Simão, um irmão de Judas Macabeu. No seu tempo, a Judéia anexou territórios como Samaria, submeteu a Idumeia e tal. Houve, no entanto, um choque com as comunidades judaicas mais piedosas, como os fariseus. Principal motivo, Hircano assumiu a função de sumo sacerdote, ignorando a descendência dos Adoquitas, ou seja, ele era o rei dos judeus e era sumo sacerdote, o que não era permitido pela Torá. Com a morte de Hircano, em 104 a.C., reinou então Aristóbulo I, seu filho, que matou a sua mãe, a esperada herdeira do governo civil, acumulando reinado e sacerdócio. O Aristóbulo I morreu, substituído por Alexandre Janeu, outro filho de João Hircano. Depois, com a sua morte, o trono ficou com a viúva Alexandra Salomé. Ficou como governante civil, mas o sacerdócio ficou com Hircano II, porque o sacerdócio tinha que ser um homem e não uma mulher, segundo a lei judaica. O André Heinck, nosso historiador, afirma que Alexandra Salomé morreu em 67, e o trono ficou vago sob a disputa de seus filhos Hircano II e Aristóbulo II. Já são os descendentes dos que vieram antes. O primeiro já era sacerdote, o Hircano II, era sacerdote e reivindicou o poder civil, e antes pertencente ao cargo. E o segundo também desejava unir os poderes na sua própria pessoa. Então começou uma guerra, né? Uma guerra civil dentro da própria Judéia, colocando frente a frente os partidários e os dois dos irmãos candidatos ao trono de rei sacerdote em Jerusalém. Uma confusão generalizada. Quem foi beneficiado por essa confusão? Os romanos. Os romanos aproveitaram essa fragilidade da Judéia e aproveitaram essa disputa e tomaram a Judéia. E como diz o André Heinck, terminava melancolicamente a independência dos judeus, aquela independência que eles conseguiram lá com a revolta dos Macabeus. Acabou essa independência de forma melancólica. E agora eles passaram a ser vassalos de Roma e não mais tinham esse reino, vamos dizer assim, semi-independente, que estava meio independente da Síria, né? Por causa da guerra dos Macabeus. Tudo isso é enxergado dentro dessa leitura que nós fizemos aqui, tá? De 14 a 21, por esse ponto de vista aí, pelos defensores desse ponto de vista. Outro exemplo de alusão a Roma nesse trecho é o versículo 17. Deixa eu ler de novo o versículo 17 para você não se perder aí. 11 e 17. Resolverá vir com força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará nem será para a sua vantagem. Acredita-se que o acordo mencionado aí seja relacionado aos filhos de Ptolomeu XI Auletes, que é do Reino do Sul. Eles teriam sido colocados, os filhos dele teriam sido colocados sob tutela de Roma, e seriam os conhecidos Cleópatra e Ptolomeu XII, ou Ptolomeu XII, né, para ficar mais fácil, Ptolomeu XI e Ptolomeu XII, né. Só que o verso 21 é motivo de alguma controvérsia. Deixa eu ler o verso 21 de novo. Eu estou comentando alguns versos para você poder entender o que pensam sobre esses versos, tá? Qual é a interpretação. Verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Bom, aí nós temos algumas controvérsias. O comentário bíblico adventista apresenta a ideia de que o homem vil ali citado era alguém desprezado ou pouco estimado. A alusão nesse caso seria a Tibério, que foi um sucessor de César Augusto, fundador do Império Romano. Ele reinou de 14 a 37, já na era cristã. Só que o Tibério não era o sucessor natural do trono romano, mas ele se tornou filho de Augusto por adoção. Então, por isso que seria alguém desprezado. O historiador Maxwell, no entanto,
vê que o homem vil que surgiria em lugar de Augusto não era um governante romano, porque, segundo essa lógica, Augusto era um título imperialista, e portanto, depois desse império, a liderança do Estado romano passaria à Igreja Romana. Para Maxwell, o homem vil que surgiria em lugar de Augusto era, portanto, o Papa medieval, o papado, visto o exemplo de outros líderes de Daniel 11 apenas sob o ângulo das suas hostilidades. Então, o Maxwell vai ver já ali o papado. O Stefanovich, o Sdraco, ele cita um comentarista chamado Norman Portan, e mesmo a comentarista Joyce Baldwin aponta um homem vil como Antíoco Epifânio. Olha só, tem um grupo que vai voltar o Antíoco Epifânio. Ele afirma que o que distingue Antíoco é o fato dele tentar unificar o seu reino por meio de uma imposição de uma ideologia particular. De certa maneira, essa autora apresenta Antíoco como um protótipo de modelo de perseguição ao povo de Deus no futuro. Mas a tese romana prevalece na visão de muitos historicistas. O Ducan, por exemplo, diz que esse trecho todo aí, que nós vamos ler a partir de agora, principalmente o trecho agora que nós vamos ler de 13 a 25, diz que todo o trecho seguinte, ele diz respeito à contra-reforma católica e às guerras religiosas na Europa, inclusive entre católicos e protestantes. E que o Concílio de Trento seria um estabelecimento do poder papal de novo. E dos versos 16 a 21 ele vê ofensivas papais contra poderes seculares, reformadores, ataque aos huguenotes, por exemplo, no massacre de São Bartolomeu, entre outras ações e alianças. Então veja que os grupos falam de tempos muito diferentes. O grupo já está lá atrás, Antíoco Epifânio, lá no começo, dos Seleucidas ainda. Aqui o Ducan já está lá na frente, falando da reforma protestante, da contra-reforma, lá nos séculos XIV, XV, XVI, XVII e tal. E são períodos muito diferentes, são interpretações de períodos muito diferentes. As forças inundantes serão arrasadas de diante deles, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá porque maquinarão projetos contra ele. Então, o Ducan vai interpretar isso como a contra-reforma católica e as guerras religiosas na Europa entre católicos e protestantes. Mas aqui termina a nossa primeira aula sobre o capítulo 11. E o que nós precisamos fixar até aqui? O capítulo mostra a precisão dos acontecimentos preditos por um Deus pessoalmente interessado nas questões humanas. Segundo, o grande conflito cósmico está na realidade dos poderes seculares e religiosos. Existe sim uma perspectiva muito clara de um conflito cósmico aí. E o terceiro ponto é que o mal é denunciado, seja como uma face mais religiosa ou mais secular, ou aparentemente mais materialista. Não sei se você vai conseguindo perceber, mas vai se criando aí um tripé. Um reino mais religioso ao norte, ou identificado como Reino do Norte, que seria um reino, ou um poder, né, vamos colocar dessa forma, um poder religioso que não faz a vontade de Deus. Ao sul, ou Rei do Sul, como um poder antirreligioso, secular. E o povo de Deus. Então, na próxima aula, o que nós vamos ter de Daniel 11? O ataque a Jesus e sua obra, que é isso que começa a aparecer novamente no capítulo 11, retomando os capítulos 7 e 8. O conflito cósmico no tempo do fim, cenários possíveis lá para o final do capítulo, e a trama final que envolve religiosidade não bíblica e secularismo espiritualizado. Para você eu deixo a seguinte palavra: confiança em Deus, mesmo diante de todas as articulações e artimanhas dos impérios seculares e poderes religiosos que não fazem a vontade de Deus. Eles podem ter poder, eles podem ter influência, eles podem fazer muitas coisas. Porém, o poder de Deus prevalecerá sobre eles. Essa é uma certeza muito grande que nós temos nesse e nos demais estudos que já fizemos. Vamos terminar orando? Grande Deus, muito obrigado, porque até agora no capítulo 11 vimos que apesar de todas as dificuldades criadas pelos impérios humanos ao longo do tempo, a sua verdade, de alguma maneira, foi mantida também.
Ajude-nos a continuar compreendendo as lições desse capítulo 11, e nós pedimos em nome de Jesus. Amém.